Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo a aula. Essa aula, como eu falei, a gente vai falar de leis de Ohm, né? O que vai abordar, né? As leis de Ohm, ela aborda precisamente resistência elétrica, né? Aí você tem um leque de opções para estudar. Mas antes de abordar as leis de Ohm, a gente vai estudar um pouquinho de corrente elétrica, diferença de potencial e depois, por fim, os resistores, né? Que está intimamente ligado com essas leis, tá? Para começar, vamos retomar o conceito de energia elétrica, né? A energia elétrica nada mais é do que a principal fonte de energia mundial, né? Produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor, ou seja, dois pontos de um condutor que passa uma partícula e que gera uma diferença de energia, né? A energia elétrica ela pode ser produzida, né, através da conversão de energia, seja ela mecânica, como as usinas hidrelétricas, térmicas, eólicas, que é a partir do vento também, que gira os moinhos e produz energia mecânica que converte em energia elétrica, né? É a principal fonte de energia do mundo, então, a energia elétrica. É, Como que eu calculo energia elétrica gasta por um aparelho, né? A gente já viu isso. A energia elétrica é potência vezes o tempo, né? A gente viu naqueles exercícios que foram abordados ultimamente o gasto de um chuveiro, né? E você pode calcular para qualquer tipo de aparelho. Basta conhecer a potência dele, que geralmente é dada em watts ou quilowatts, e o tempo, né, que vai ser dado em horas. Aí você obtém energia em quilowatt-hora, tá? Potência em watts e o tempo em horas, nesse caso, né? Um dos poucos casos da física que usa tempo em horas. Tensão elétrica ou diferença de potencial, né? Muitas vezes a gente chama isso aí de voltagem, né? As pessoas falam a voltagem da tomada, 110, 220, isso aí é a diferença de potencial que a gente encontra dentro de um circuito elétrico, né? E ela pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, né? É a energia necessária para movimentar uma carga. A tensão elétrica, chamada de U, né? É calculada fazendo a energia elétrica, né, no caso consumida, dividido pela carga envolvida, né? Então, U é tensão elétrica, você mede em volts. A energia elétrica, como a gente viu, é quilowatt-hora, e a quantidade de carga eletrizada em coulomb. Aqui a gente tem um exemplo de uma pilha, né? O que acontece na pilha? A partícula ela sai do polo positivo da pilha, você vê os pontinhos amarelos, né? Onde está escrito partícula eletrizada saindo da pilha, né? Aqui no lado positivo dela. Aí você tem um fio condutor que chega na lâmpada, a lâmpada obviamente ela vai acender, vai passar a partícula para cá e vai retornar ao polo negativo da pilha por esse mesmo fio condutor, né? Então você tem a partícula sai do positivo e vai até o negativo, né? Isso aqui vai gerar uma diferença de potencial nos terminais da pilha, né? Por quê? A lâmpada ela vai consumir uma parte dessa energia, e isso vai gerar uma diferença de potencial, né? A energia consumida pela lâmpada é igual à energia é, é igual à diferença de potencial, que vai ser medida em volts, né? Isso aí vai depender muito da lâmpada, a sua voltagem, né? Cada lâmpada tem a sua especificação. Corrente elétrica. A corrente elétrica, que é o que a gente quer saber agora, é o movimento das cargas elétricas como os elétrons, né? O elétron é um exemplo de carga elétrica, que acontece no interior de diferentes materiais em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico.
Ela é uma grandeza física que permite conhecer qual a quantidade de carga que atravessou a seção do fio através do tempo. Então eu vou saber qual foi a quantidade de carga em cada segundo que funcionou esse aparelho aí, né? Aí tem o sentido de propagação da intensidade da corrente elétrica, né? Que é o chamado sentido real, que é quando ela vai do polo negativo para o positivo, né? E o sentido convencional, que é o que a gente usa, que é do polo positivo para o polo negativo, né? Isso aí é bem simples, é mais a título de curiosidade, tá? Corrente elétrica, como que eu vou calcular isso aí? Na verdade, ela tem uma fórmula genérica, né? Ela tem a fórmula aqui que está sendo mostrada, que é essa aqui. I sobre delta Q sobre I é igual a delta Q sobre delta T, né? Então a variação da quantidade de carga, né, em Coulomb e o tempo, né, o intervalo de tempo em segundos. Se a gente souber isso, a gente consegue determinar a corrente elétrica, que é medida em ampere. Ela é medida em ampere. A carga elétrica, como eu falei, em Coulomb e o tempo segundos, tá? Relembrando lá no comecinho, quando a gente vê física elétrica, a gente vê o quê? Que a quantidade de carga ela pode ser calculada por Q igual a N vezes Z, onde N é o número de elétrons, é um número normal, sem unidade de medida, e o E é a carga fundamental do elétron, né? Que a gente tem sempre o valor dado lá de 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Aí o que é o interessante de tudo isso? Deixa eu apagar aqui para mostrar. A gente tem duas fórmulas, essa e essa. Muitas vezes eles não vão te dar no exercício a quantidade de carga em si. Eles vão pedir para você calcular, dando o número de elétrons e a carga fundamental do elétron. Aí você pode juntar essas duas fórmulas no lugar desse Q aqui, ó. Desse Q aqui, você pode colocar isso aqui, o NE. O vermelho ficou ruim, né? Vamos mudar aqui. Então, ó, no lugar desse Q, você pode colocar isso aqui. Vai gerar o que mesmo? Essa fórmula. Que é a mesma coisa. A única coisa que eu troquei o Q por N vezes E. Tá? A gente pode fazer isso sem problemas. Não tem problema nenhum fazer isso. É o indicado. Nunca esquecendo a unidade de medida. Tá? Nunca esquecendo da unidade de medida. A unidade de medida é importantíssima. Beleza, agora tem um exercício aqui, né? A formulinha está dada aqui embaixo. Vou ler o exercício e aí vamos fazer aquele esquema. Eu vou dar aqui 10 segundos de intervalo, mas você vai parar o vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu ficar esperando aqui 2 minutos, tem aluno que vai levar mais tempo. Pausa o vídeo, vai ter 10 segundos de intervalo aqui. Então o que a gente vai ter que achar aqui? É uma questão de assinalar, né? Uma questão de alternativa. Por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos. Então ele te deu a quantidade de elétrons aí, hein? Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. E ele dá a carga elementar do elétron aí, que é o que a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou parar 10 segundinhos, 15, 20, para dar tempo aí. Você pausa o vídeo, resolve esse exercício no caderno, depois volta a conferir para ver se você acertou. Então eu vou dar os 10 segundinhos. A fórmula está aqui, ó. É o I igual a Q, N, E. Tá? A fórmula está aqui. Acabei avançando aqui. Mas você já tem ela aqui no cantinho. Então, vamos dar os 20 segundinhos aí.
Beleza, então, pessoal, espero que você tenha conseguido aí chegar num valor, pelo menos, tenha tentado. Exercício basicamente simples. O que que a gente tem que fazer aqui, ó? Antes de passar para a resposta, lá explicar, multiplicar primeiramente o E, né? Que é a nossa carga elementar, pelo valor de quem? Pelo valor da quantidade de elétrons. Então, deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando, né? Vamos lá. Então, você multiplica o E pela quantidade de carga de elétrons, né? Que ele deu ali o valor de 2 vezes 10 a 20. Então, ele tem o valor aí, ó, 2 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplica esses dois valores, tá? Os dois valores aí. Aí o que a gente vai ter que fazer? Dividir isso pelo tempo. Muito cuidado. Acho que o maior cuidado aqui é não errar nessas propriedades de potência, hein? Que muita gente erra. Vamos ver como fica isso? Olha só. Aplicando pela formulinha aqui, ó. Pode ver que é a aplicação dela. Essa formulinha aqui, ó. I é igual a NE sobre ΔT. O ΔT é o 4. Então aqui, ó, tranquilo, esse 4 aí não vai precisar mexer em nada com ele. Aqui está a quantidade de elétrons, né, o 2 vezes 10 a 20. E aqui a carga. Que conta a gente tem que fazer aqui? Uma multiplicação. 2, vamos fazer primeiro o quê? Igual a gente fazia em sala, ó, 2 vezes 1,6. Né? Primeiro os números que estão fora da potência. Vai dar aqui, ó, 3,2. Certo? Aí a gente resolve a potência. Olha que coisa interessante aqui, né? Eu tenho, vamos pegar outra cor aqui, né? Eu tenho 10 a 20, ficou ruim, 10 a 20 e 10 a 19, a menos 19. O que eu vou ter que fazer? Eu vou somar essas duas potências. Mas como assim eu vou somar se o 19 é negativo? Eu tenho que somar 20 com 19 e dar 39? Não. Se o 19 é negativo, basta eu vir aqui e fazer 20 menos 19. Vai dar quanto? Vai dar 1. Então, na potência de 10 fica 1. Aí você pode perguntar, mas eu não estou vendo 1 aí. Tudo bem, mas é que quando a gente tem o 1 ali em cima, a gente pode não colocar ele. Por que a gente pode não colocar ele? Porque 10 elevado a 1 é 10. Aí eu tenho que fazer uma continha basicamente simples, que é o quê? 3,2 vezes 10. 3,2 vezes 10 vai dar 32. 32 dividido por 4, 8 amperes. Então, a nossa resposta correta vai ser a nossa letra C de casa, 8 amperes. É um exercício simples que você pode errar no lugar mais maroto que existe, que é a potenciação, né? Então, muito cuidado com propriedades da potência, muito cuidado mesmo. Aqui os tipos de corrente elétrica, tá? A gente tem dois: corrente elétrica contínua, que é aquela na qual os elétrons são forçados a se deslocar em um sentido único, né? Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons vão se mover ordenadamente, tá? Mas a maioria deles vão fazer isso, se mover ordenadamente. E a corrente alternada, que é aquela que o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido devido a uma inversão da polaridade do potencial. Nesse tipo de corrente, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perdas de energia, em razão do efeito Joule, que é o efeito que a gente vai ver de resistência, tá? Aí tem que no Brasil, a corrente alternada tem frequência de 60 Hz, ou seja, tá? Os elétrons no interior do fio eles se movimentam em torno de 60 vezes por segundo.
é bem rápido, né? Senão não conseguiria, né, produzir toda essa energia aí. Enfim, a resistência elétrica. Eu tenho aqui a imagem de um resistor, que a gente chama de resistência, ó. Esse aqui, tá? Esse é o resistor. Tem um resistor, um chuveiro desse aí, acredito que todo mundo já deve ter visto um desse, aquele chamado Lorenzetti antigo, né? Hoje ainda vende ele muito bem, porque é um chuveiro bem duradouro, né? E também esquenta bastante a água, só que ele tem uma potência meio alta, ele gasta um pouco mais de energia. E aquele ferro antigo, né? Da Black & Decker, né? Que muita gente usava, né? Que ele não é a vapor. Esses dois aparelhos aí, tanto chuveiro como ferro, eles possuem dentro dele uma resistência. Qual que é a finalidade de um resistor, da resistência? É basicamente converter a energia elétrica em energia térmica. Então, ó, a definição aqui que é dada é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida da resistência no sistema internacional é o Ohm. É em homenagem ao físico mesmo que estudou isso aí. Em homenagem ao físico George Simon Ohm. E representa a razão volt-ampere. É a razão volt-ampere, né, que dá como unidade de medida o Ohm, em homenagem ao nosso físico aí, que é objeto de estudo da nossa aula aí, as teorias dele aí, as leis de Ohm, que é usada até hoje muito bem. A primeira lei que talvez seja a mais importante aí, saiu umas letras aqui embaixo apagadas, mas podem ignorar, isso aí não é nada não, que eu colei por cima que achei melhor, tá? A primeira lei de Ohm diz que um condutor mantido a uma temperatura constante terá uma intensidade elétrica I, é uma intensidade elétrica de corrente I, proporcional à diferença de potencial U. A diferença de potencial, a DDP U, que é medida em volts, que a gente já viu aqui, ela pode ser calculada usando essa lei do U igual a R vezes I. Essa lei aqui eu não posso esquecer nunca na minha vida. Isso aqui cai em vestibular. Esse balãozinho aqui é a mesma lei, tá? A única coisa que eu fiz foi isolar o R, porque muitas vezes eles pedem a resistência, pedem até a corrente está embaixo, mas ela poderia estar muito bem no lugar desse R aqui, ó, sem problemas nenhum, tá? Então, isso aí é a mesma lei, só que escrita de forma diferente, a mesma fórmula. Então, a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à resistência e à intensidade de corrente I. Tá? Então, U é igual a R vezes I. No próximo slide aí vai ter um exercíciozinho para fazer. Então, vamos lá. Né? Exercício. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Vamos fazer o mesmo esquema. Vou esperar 20 segundinhos aqui, você pausa o vídeo, faz o exercício, tá? Eu vou esperar para não passar o slide com a resposta. Faz o exercício e depois volta aqui para ver se você acertou. Esse está bem fácil, hein? Está bem tranquilo. Vamos lá. Tempo, 20 segundinhos aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tá? Bem simples esse exercício. Na verdade, basta dividir a DDP pela corrente, vai ficar 50 dividido por 5, né? O exercício molezinha, que vai dar 10 ohm a resistência, né? Então a resposta aí, tranquilamente, fácil obtê-la, 10 ohm, tá aí, ó. Tranquilo esse exercício.
Primeira lei de Ohm é tranquila, tá? É mais entender que a corrente é diretamente proporcional a DDP, tá? Inversamente a resistência. Prestar atenção na fórmula. Às vezes cai pergunta teórica, mas é fácil de responder, é só lembrar da formulinha, não tem que lembrar mais nada. Essa segunda lei já envolve um pouco mais de coisa, tá? Aqui em cima está a resistividade, saiu pequenininho aqui, mas não tem problema não, acho que está para ler, ó. Resistividade, ó. Ela está associada ao material no qual é feito o condutor. A resistividade elétrica é uma propriedade do material, tá, pessoal? Ela vai também criar uma resistência. O que é a resistência, de fato? É a dificuldade de passagem de corrente, de passar carga elétrica, né? Quanto maior a dificuldade de passar, maior a resistência. E tem materiais que possuem resistividade alta que proporcionam uma boa resistência. E materiais desse tipo são bons para fazer aparelhos que convertem energia elétrica em energia térmica. Mas essa segunda lei de Ohm, ele fala o seguinte: a resistência elétrica e a resistividade variam de acordo com o quê? Comprimento e a largura do fio que você está usando. E também conforme o material, tá? Então, o que acontece? Ó? Vamos pegar aqui essa formulinha que fala o seguinte: R é igual a ρ vezes L sobre A. Esse ρ aqui parece um pezinho aqui, tá? Vamos chamar de pezinho para vocês não se confundirem. Então, a resistência elétrica em R, a gente já viu, é medida em ohms, beleza. A resistividade, tá? Ela é medida em ohm vezes metro. Está até aqui, ó. Está até escrito aqui para vocês não confundirem. É a dificuldade, a propriedade característica do material. É uma característica de cada material. O cobre tem a dele, o ferro tem a dele, o alumínio tem a dele, assim vai. O L, esse L aqui, tá? É o comprimento do corpo em metros, ó. É tudo isso. Olha aqui, ó. É toda essa seta vermelha aí que eu pintei agora, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu apagar ela aqui. Beleza. Então ela é tudo isso aí. E a área de secção transversal é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Vamos falar grosso modo, né? É o quanto grosso é o fio, né? Seria a grossura do fio, né? A área dessa superfície aqui do fio, ó, tá? Então, muitas vezes, mas muitas mesmo, eles não vão te dar a área, eles vão te dar o raio dessa circunferência. Aí vocês têm que lembrar que a área de uma circunferência é calculada fazendo π, o número π, vezes o raio ao quadrado, tá? Então, muitas vezes não é dada a área. Então, depende de tudo isso. Por quê? Tá? O comprimento do fio dificulta a passagem. Tá? Quanto maior é o comprimento, mais energia para passar a corrente. A resistividade, ela é característica do material, também representa uma certa dificuldade em passar a corrente. E o A é a área. Tá? A área, quanto menor a área, mais difícil passar, porque os elétrons ele quer caminho para andar. Então, se a área for maior, maior vai ser também a facilidade em passar a corrente. Se a área for maior, a resistência é menor, tá? Então, a área, se você tem em comparação uma área maior e uma área menor, o de área maior terá menor resistência. São inversamente proporcionais. E a fórmula é essa. Passou, voltou aqui, vamos lá. A fórmula é essa aqui, ó. Tá? E vai ter um exercíciozinho dela aí também. Olha o exercíciozinho dela aí, ó. Vamos fazer o mesmo esquema, hein? Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Então, nós temos uma informação importante. 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm por milímetro quadrado metro,
Presta atenção nessa unidade, hein? Milímetro quadrado, metro, ó, essa aqui. Determine a resistência para 5 metros desse fio. Ó, primeira coisa, deixa eu apagar tudo aqui, nós temos as informações. Primeira coisa, ó, essa unidade. Ah, mas eu não tenho que converter tudo para metro? O correto seria, mas olha só, a resistividade está em milímetro quadrado, tá? E quem mais está em milímetro aqui? Olha só, o comprimento. Então, se os dois estão em milímetro quadrado, eu não preciso fazer a conversão. O problema teria, e grande, se caso algum deles não tivesse em milímetro quadrado, tivesse em metro, em centímetro. Aqui eu não preciso mexer, tá? Já é uma dica aí para vocês fazerem, tá? Então você tem as informações tranquilamente aí, essas 3 informações, tá? E bora fazer o exercício. R é igual ao Pzinho vezes o L vezes o A, tá? E aí vamos ver qual que é a alternativa correta, se você consegue. 20 segundinhos aí e eu vou voltar para explicar. Beleza, pessoal? Espero que você tenha feito o exercício, tenha conseguido aí, tenha pausado o vídeo, feito esse exercício e tenha achado a alternativa correta. Se você não conseguiu, se você chegou numa resposta, vamos conferir agora. Olha só. Aqui tem, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Tem aquele detalhe, né, da conta usando as propriedades de potência. O P, como ele vale 2,1 vezes 10 a menos 2, ele está aqui, ó, vezes 5, que é o comprimento, dividido pela área, que é 10 milímetros quadrada. Aí a gente vai obter o quê? Primeiramente, eu fiz o seguinte, aqui, nesse caso. Eu usei uma divisão desse 10 aqui com esse 10 aqui, né? A gente sabe que quando não tem nada na potência do 10 é 1. Então ficou menos 2 com menos 1. Aí a gente obteve o 10 elevado a menos 3, tá? O 2,1 que está aqui, ó, eu mantive e o 5 também. Não mexi com isso, tá? Não mexi com isso. Se você não entendeu, volta o vídeo para entender essa parte, que é a parte que pode te confundir. 2,1 vezes 5 deu 10,5. Resolvi os números, tá? 10,5. E sobrou essa potência. Ficou 10,5 vezes 10 a menos 3. Eu tenho essa resposta aqui na A, B, C, D e E? Não tenho. Eu tenho números com 10 elevado a menos 2. Então, o que eu fiz aqui? Qual que foi o segredo? Eu peguei aqui esse número, eu andei uma casa para cá, né? Andei esse 0, a vírgula, uma casa ele veio depois do 1 e antes do 0. Ficou 1,05. Eu diminuí esse número. Se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar a potência. E aumentar a potência, deixar ela menos negativa possível, né? Se eu andei uma casa, eu tirei um número daqui. Ele era menos 3, virou menos 2. 1,5 vezes 10 a menos 2. Então, ficou desse jeito o nosso exercício. Se não entendeu, volta. Se tiver dúvida, me pergunte, tá? Lembrando que terça-feira, 10 horas, a gente vai ter o Tira Dúvidas, 10 horas da manhã na terça. Tá, pessoal? Então, é isso. Aí a foto do nosso amigo, o homem, né? As fontes consultadas, eu costumo colocar, Brasil Escola, tá? Toda a matéria,
né? Esses aqui eu usei mais o Brasil Escola, mas o Mundo Educação tem conteúdo bom, Info Escola, tem vídeos no YouTube excelente. Estamos dando uma norteada para vocês verem a matéria de acordo com o que a gente viu. A parte de magnetismo, eu passei aquela aula para vocês, agora tem essa que é de resistência. Nós vamos trabalhar mais agora a parte de resistência, tá? Resistência, circuitos, para não ficar dúvidas nisso aí, porque isso é muito importante. A parte de magnetismo mais importante eu passei para vocês naquela aula. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.